Lembro-me do momento em que percebi pela primeira vez que minha vida não era o que eu pensava. Aconteceu no dia em que descobri que havia sido enganada. Não apenas a mim, mas a todos ao meu redor. Minha mãe, com sua sede implacável por controle e manipulação, há muito tempo escondia segredos por trás da fachada glamourosa de sua vida. Segredos que eu nem conseguia imaginar. E ele, meu pai, partiu cedo demais, deixando-me não apenas uma herança, mas também a sombra invisível de seus próprios mistérios. Agora, anos depois, no limiar do meu passado, eu não conseguia distinguir o que era real do que era apenas um jogo. Isabela, suas palavras, suas promessas, tudo era uma armadilha, e agora eu tinha que escolher: agarrar-me às minhas ilusões ou destruí-las de uma vez por todas. Naquele momento, quando as mentiras começaram a ruir, percebi que teria que encarar verdades que nunca quis confrontar. Meu nome é Wanda e quero contar uma história. Uma história que parecia estar escondida nos cantos mais escuros da minha mente, mas que sempre retornava como uma sombra que se recusa a recuar. Uma história que começou quando eu tinha apenas 5 ou 6 anos, quando o mundo era tão simples e claro para mim quanto uma folha de papel em branco. Eu era uma garotinha, e tudo o que eu sabia era que meus pais eram felizes, o que significava que eu também era feliz. Mas, como costuma acontecer, a felicidade acabou sendo frágil e efêmera. Em algum momento, meu mundo tremeu e eu testemunhei a ruína dos meus pais, aparentemente inquebráveis. Mamãe e papai se divorciaram, e eu não conseguia entender direito por que isso aconteceu. O nome do meu pai era Bertoldo, e o da minha mãe, Isabela. Papai e eu sempre fomos mais próximos. Ele era calmo e equilibrado, alguém com quem você podia sentar em silêncio e simplesmente ser. Mamãe, por outro lado, mamãe era impetuosa, apaixonada, e sua personalidade muitas vezes me parecia misteriosa e inalcançável. Lembro-me de um dia em que papai chegou em casa, cheio de emoção, seus olhos brilhando com a empolgação de alguém que luta pelo sucesso. Ele estava tão orgulhoso de si mesmo por finalmente ter conseguido uma promoção no trabalho. Naquele momento, parecia que o mundo inteiro havia aberto novos horizontes para ele. Sentei-me perto, ouvindo-o lutar para conter o sorriso, enquanto falava da longa jornada que percorrera para chegar lá. Ele estava feliz, orgulhoso de si mesmo, e sua voz carregava o tom de alguém que havia vencido uma batalha importante. Mas, mamãe apenas olhou para ele, e em seu olhar senti algo estranho, algo gélido. Ela não o parabenizou, não compartilhou de sua alegria. Em vez disso, simplesmente disse: "Bem, finalmente você conseguiu um emprego de verdade." E naquele momento, tudo mudou. Vi a luz nos olhos do meu pai se apagar, como se alguém tivesse tirado toda a sua alegria. Seu sorriso desapareceu e percebi que algo vital havia deixado o relacionamento deles. Ele parecia um homem que de repente entendeu que todos os seus esforços nunca realmente importaram. Ele parecia desanimado. Mamãe simplesmente entrou em outro cômodo, deixando papai parado na porta, sem saber o que fazer. Olhando para trás, não o culpo. Agora que sou adulta, entendo que sua partida foi lógica, que era a única solução possível. Mas, naquele momento, senti como se meu mundo inteiro estivesse desmoronando, como se tudo o que eu já conhecera tivesse evaporado de repente. Eu podia sentir a inevitabilidade no ar, como se não houvesse volta. Mamãe, talvez, tenha percebido naquele momento que agora podia fazer algo por si mesma. Ela havia parado de acreditar há muito tempo em esperanças românticas de reacender seu relacionamento com papai, e parece que foi aí que um novo plano começou a se formar em sua mente. Ela se adaptou rapidamente à nova vida. Isabela era uma mulher inteligente, de caráter forte, e se alguém conseguia lidar com a adversidade, era ela. Logo, ela começou a perceber que ser mãe solteira poderia lhe trazer benefícios e apoio do Estado. Mamãe não escondia o fato de que esta era uma oportunidade para ela. Ela frequentemente falava sobre isso com sua chefe, enfatizando o quão difícil era me criar sozinha. E embora ela tentasse esconder,
Eu sempre senti uma amargura oculta em suas palavras, um anseio por algo mais, algo que ela não conseguiria alcançar naquele casamento. Muitas vezes me lembrei daquele momento em que tudo mudou. Parecia que nada de extraordinário tinha acontecido, mas tudo desmoronou em um instante. Mamãe nunca conseguiu perdoar papai, e ele não conseguia se perdoar. Ficamos sozinhos, e embora ela frequentemente falasse sobre as dificuldades da vida, isso me parecia estranho. Eu vi como ela se distanciou de todos os seus sentimentos, mantendo distância do mundo para evitar vulnerabilidade. Começamos a viver sob novas regras, onde cada um era responsável apenas por si mesmo. Eu não conseguia entender por que ela não chorava, porque ela não sofria como eu. Mas agora, mais velha, percebo que para ela, essa era uma maneira de sobreviver. Ela tentou criar uma nova ordem, uma que fosse adequada tanto para ela quanto para mim. E nesse novo mundo, onde não havia lugar para emoções ou fraquezas, aprendi a ser forte. Mamãe se tornou uma pessoa diferente. Não uma mulher apaixonada por sonhos de futuro, mas uma mulher capaz de sobreviver às circunstâncias mais difíceis. Ela me ensinou perseverança e determinação. Na época, eu não entendia por que ela estava mudando tanto, mas agora entendo. Ela fazia de tudo para nos dar uma chance, e às vezes isso significava se tornar alguém completamente diferente de quem você realmente era. A pior parte foi quando ela começou a interferir nos meus estudos. Eu passava horas na minha mesa, trabalhando diligentemente nas tarefas e me preparando para as aulas. Mas toda vez que eu pensava que tinha terminado, a manhã seguinte trazia decepção. Meu trabalho desaparecia. Eu acordava, perdendo um tempo precioso procurando o que eu havia escrito meticulosamente, mas nunca estava lá. Tudo o que restava eram páginas em branco, que eu tinha que mostrar ao meu professor. No dia seguinte, eu ia para a aula de mãos vazias, tropeçando nas palavras e inventando desculpas para o professor, perdendo a confiança a cada frase. Minhas notas, como uma pedra rolando ladeira abaixo, começaram a despencar. Os professores não entendiam o que estava acontecendo e começaram a me dar prorrogações, mas nem isso resolveu o problema. Eu estava tomada pela ansiedade enquanto folheava as anotações do diário, tentando entender como tudo aquilo podia ter acontecido. Aos meus olhos, o mundo parecia cada vez mais estranho, e eu sentia cada vez mais que não havia ninguém que pudesse me entender. Alvis, o marido da minha mãe, sempre se mantinha desatento. Ele estava absorto no trabalho, o que, claro, me irritava. Quando não estava ocupado com algo importante, sua atenção se concentrava exclusivamente na minha mãe. Ele sempre a olhava com tanta admiração, como se ela fosse o sentido da sua vida, e isso me irritava ainda mais. Mamãe sorria, brincava com ele, desempenhando o papel de esposa adorável, como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo para ela. Alvis, querido, você trabalha tanto, dizia ela, massageando seus ombros suavemente. Você merece relaxar. Parecia tão falso que eu mal conseguia me conter para não gritar. Mas aparentemente, seu coração não estava sintonizado com nenhuma dúvida. Ele recebia cada palavra dela com alegria, como se ela fosse uma deusa lhe concedendo descanso. E então, sorrindo para ela, completamente absorto em sua atenção, ele respondia: O que eu faria sem você, Isabela? Naqueles momentos, parecia que seus olhos não viam nada além do rosto dela, e meu próprio mundo era completamente invisível para ele. E então, quando eu pensava que as coisas não poderiam piorar, mamãe me disse que estava grávida. Naquele momento, como se fosse um sinal, algo novo surgiu em seus olhos, algo ganancioso. Alvis estava nas nuvens. Ele literalmente brilhou ao saber da notícia, e observei seu olhar se tornar ainda mais suave e submisso. Ele acreditava em cada palavra que ela dizia, sem perceber como ela estava se aproveitando da situação. Olhei em seus olhos, tentando encontrar ao menos um vislumbre do que eu um dia vira ali. Mas seu mundo agora estava completamente consumido por ela. Apesar da alegria, mamãe decidiu que isso precisava ser usado a seu favor. Em poucos dias, ela começou a enganar o médico, alegando que precisava de muito descanso e que a gravidez lhe dava direitos especiais ao relaxamento.
Vale a pena, disse ela. O médico disse que preciso de muito descanso. E assim, seu hábito de manipular todos ao seu redor se tornou ainda mais óbvio. Ela deu um show, como se mal conseguisse sair da cama, como se cada passo que dava fosse repleto de uma dor insuportável. Observei enquanto ela se esparramava preguiçosamente no sofá, tomando seu café e esperando que Alvis corresse ao seu redor, realizando todos os seus desejos. A atenção dele, que eu antes desejava, agora estava inteiramente consumida por ela. Alvis esqueceu todos os outros problemas, inclusive eu. Meu papel na vida dele havia sido reduzido ao mínimo. Eu era apenas uma criança, reclamando constantemente de coisas triviais, enquanto ele e minha mãe construíam seu mundinho perfeito juntos. Parei de tentar atrapalhar e comecei a desaparecer, como se não houvesse lugar para mim no relacionamento deles. Minha mãe o manipulava com facilidade, e ele, como sempre, estava pronto para se apaixonar por cada palavra que ela dizia. E lá estava eu, parada perto da janela, olhando para a foto da família perfeita deles, sentindo minha vida se esvaindo. Minha lição de casa desaparecia cada vez com mais frequência, e a cada vez eu sentia que estava perdendo um pouco mais do que antes importava para mim. Naquele momento, parecia que o mundo não existia mais para mim. Tudo o que eu conseguia sentir era solidão, estendendo-se como uma corda bamba, pronta para arrebentar. E eu me convenci cada vez mais de que não havia lugar para mim naquela casa. No entanto, nos anos seguintes, não planejávamos ficar lá por muito tempo. Quando meu pai finalmente se recuperou do divórcio destrutivo com minha mãe e seus negócios começaram a decolar, parecia que o pior já havia passado. Vivíamos em constante expectativa, como se toda a nossa vida tivesse sido apenas uma preparação para o momento em que finalmente sentiríamos que tínhamos chegado. Por vários meses, observei com admiração o negócio do meu pai disparar, e parecia que cada semana trazia notícias de um novo contrato, um cliente importante ou expansão para novos mercados. Seu telefone não parava de tocar, e cada conversa com ele parecia uma operação estratégica, deixando pouco espaço para emoções pessoais. Foi uma época incrível. Uma época em que começamos a sonhar com uma nova vida repleta de sucesso, dinheiro e luxo. Coisas que nos faltaram nos anos antigos e difíceis. Procuramos uma casa nos bairros mais exclusivos da cidade, sonhando com um lugar que correspondesse ao nosso novo status. Quando finalmente a encontramos, mal pude acreditar no que via. Não era apenas uma casa, era uma verdadeira obra-prima. 3 andares de arquitetura moderna, erguendo-se como estátuas contra o céu azul. Janelas do chão ao teto que permitiam espaço e luz, e o quintal parecia ter sido tirado diretamente de uma revista de moda. Tudo ao nosso redor exalava riqueza, graça e completude. Meu quarto era maior do que nosso antigo apartamento, e eu não pude deixar de me alegrar ao ficar no centro dele, sentindo como o espaço me enchia de uma sensação desconhecida de liberdade e independência. Meu pai ainda trabalhava longas horas, administrando seu próspero negócio, e eu havia me tornado essencialmente sua única aliada neste novo mundo. Um mundo onde todos os dias eram cheios de negócios e preocupações. E eu não era mais apenas uma filha, mas uma anfitriã. Dediquei-me completamente à transformação de nossa casa grande em um lar, repleto de uma atmosfera de conforto e aconchego, para pelo menos compensar o vazio que existia em nosso relacionamento, o abismo que separava meu pai e eu. Eu aprendi a cozinhar pratos requintados, enchendo a casa com aromas maravilhosos que pareciam preencher não apenas o espaço, mas também a minha alma. Mantive tudo em ordem e administrei a casa, o que se tornou uma espécie de religião para mim. Transformar aquela casa enorme em um lugar aconchegante, onde pudéssemos esquecer todas as tensões que se tornaram parte de nossas vidas, era minha prioridade. Cheguei a criar uma horta em nosso espaçoso quintal, que se tornou uma espécie de oásis para mim. Aquela horta era meu projeto pessoal. Eu cultivava plantas ali que traziam alegria não só para mim, mas também para meu pai, embora não o interessasse particularmente.
O que importava era que me permitia sentir que controlava algo naquela vida vasta e caótica. Meses se passaram e eu observei o trabalho árduo do meu pai continuar a dar frutos. Seu trabalho havia se tornado sua vida, e nossa casa era seu reflexo. Vivíamos no luxo, o tipo de luxo com que jamais poderíamos ter sonhado antes. Mas, apesar disso, parecia que a cada dia a conexão com o que antes era importante se distanciava mais. Mamãe, que manipulava com tanta facilidade todos ao seu redor, agora parecia uma sombra do seu antigo eu, consumida pelo novo estilo de vida. Ela continuou a desempenhar o papel de esposa perfeita para Alvis, seu novo marido, mas o relacionamento deles não me despertava sentimentos calorosos. Alvis era o seu completo oposto, sempre absorto no trabalho, tão absorto que às vezes parecia que nem me notava, nem a mamãe. Nessa nova casa, éramos todos como partes separadas de uma enorme máquina, mas ainda assim não conseguíamos nos entender, apesar da prosperidade exterior. Meu foco agora não estava nos relacionamentos que poderiam me destruir, mas em criar algo meu nesta casa, qualquer pequena centelha de calor que eu pudesse segurar em minhas mãos. Uma noite, enquanto eu o ajudava a ir para a cama depois de um dia particularmente difícil, ele se virou para mim com um olhar sério. Seus olhos, escurecidos pela exaustão, brilhavam com um fogo interior, como se ele quisesse me dizer algo importante. Algo que pudesse mudar não apenas o seu destino, mas também o meu. Sentei-me ao lado dele, ouvindo cada palavra, esperando que ele falasse. Ele expirou lentamente e, como se lutasse consigo mesmo, disse: Wanda. Sua voz era pouco mais alta que um sussurro, mas carregava uma preocupação tão tensa que não pude deixar de ouvir. Preciso que você me prometa uma coisa. Assenti, incapaz de falar, o nó na garganta me impedindo de dizer uma palavra. Esperei, sentindo o tempo passar mais devagar, e meus próprios pensamentos pareceram se tornar transparentes, vagos, dissolvendo-se em uma névoa. Prometa que viverá a sua vida. Viva-a de verdade. Não deixe que isso... Ele fez uma pausa, e eu entendi o que ele queria dizer, mesmo sem nunca terminar o pensamento. Eu sentia há muito tempo como seu corpo e espírito estavam se desgastando, como ele se retraía cada vez mais em si mesmo, esquecendo-se cada vez mais do seu bem-estar por causa do trabalho, por nós. Mas ele não conseguia me dizer diretamente o que temia. Eu queria discutir, dizer a ele que tudo ficaria bem, que melhoraria, que superaríamos aquilo, que eu estaria lá. Mas nós dois sabíamos que não era verdade. E apesar de todos os meus esforços para parecer forte, naquele momento, percebi que não podia mentir, nem para ele, nem para mim mesma. Apertei sua mão com toda a força que pude e, olhando em seus olhos opacos, disse baixinho: Eu prometo, pai. Ele me olhou de tal maneira que senti suas palavras, sua esperança, suas últimas forças, sendo passadas para mim. Ficamos ali sentados em silêncio por alguns minutos, e esse silêncio era pleno, repleto de tudo o que não havíamos dito um ao outro, e de tudo o que jamais teríamos a chance de dizer. Ele simplesmente assentiu em silêncio e fechou os olhos, enquanto eu continuava segurando sua mão, sentindo como, a cada momento, seu corpo ficava mais pesado, como se estivesse perdendo a leveza com que um dia caminhara pela vida. 2 semanas depois, ele faleceu. Eu estava segurando sua mão quando seu coração parou de bater, quando seu último suspiro foi silencioso e silencioso, exatamente como tudo o que havíamos vivenciado juntos. Sussurrei para ele o quanto o amava, o quanto era grata por tudo o que ele havia feito por mim. Eu não conseguia dizer mais nada, não conseguia expressar tudo o que estava dentro de mim. Apenas fiquei ali, sentindo sua partida e percebendo que aquele vazio que havia preenchido todo o espaço jamais desapareceria. Os dias seguintes passaram como uma névoa. O tempo perdeu o sentido e eu vivi tudo: o funeral, todos os detalhes inevitáveis, porém estranhos. Organizar o funeral, escolher o caixão, colher as flores, escrever o obituário, tudo isso parecia estranho, distante, irreal. Eu não conseguia entender como as pessoas podiam se envolver em tais coisas,
como podiam ser tão frias e práticas enquanto suas entranhas estavam dilaceradas. Tudo parecia um jogo, nada mais do que uma preparação para a vida sem ele. Tudo era importante, mas ao mesmo tempo não importava. Lembro-me de estar ao lado do caixão dele nos últimos minutos, quando todos já tinham ido embora. E era só eu, sozinha com esse horror, com a insuportável certeza de que agora minha vida seria diferente, de que ele não estaria mais ao meu lado. Olhei para o rosto dele, que um dia fora vivo, cheio de força e certeza, e não conseguia acreditar que agora era apenas parte do que chamamos de memória. Ele havia se tornado parte da minha história, parte de mim, parte do que eu carregaria comigo até o fim. Mas, acontecesse o que acontecesse, eu não conseguia esquecer o seu pedido. Suas palavras ecoavam na minha alma. Prometi a ele que viveria a minha vida, vivê-la de verdade. E eu não podia mais me permitir quebrar essa promessa. No início, fui cautelosa, dando respostas curtas e evasivas, mal percebendo como a realidade da perda do meu pai começava a me pressionar, como um cobertor úmido. Cada dia sem a sua presença se tornava mais frio, e a sombra deixada pela sua ausência preenchia cada vez mais o meu mundo. Eu não sabia como lidar com essa sensação de vazio, como respirar um novo mundo onde tudo era igual, mas já tão diferente. À medida que os dias passavam e a realidade da ausência do meu pai se tornava mais evidente, eu me via ansiando por qualquer tipo de conexão, mesmo que viesse de Isabela. Nossas conversas começavam de forma simples. Ela perguntava sobre o meu trabalho, o apartamento, meus amigos. Tudo isso soava como frases de um diário, perguntas repetitivas que pareciam sem sentido, mas talvez fossem apenas uma maneira de manter algum tipo de contato naquele mundo vazio. Eu não sabia o que esperar daquela comunicação, o que ela poderia me proporcionar, mas continuei respondendo às suas perguntas. Em algum momento, percebi que suas perguntas começaram a mudar. "Negócios do seu pai", disse ela um dia, quase casualmente, como se fosse o assunto mais comum de uma conversa. "Espero que não lhe cause muito estresse. Bertoldo sempre trabalhou tanto, não é?" Senti suas palavras me penetrarem como agulhas, sem deixar chance de defesa. Sua voz carregava aquele tom familiar, leve, indiferente, mas por baixo havia uma determinação fria que eu dificilmente deixaria de perceber. Desviei o assunto, mudei de assunto, como sempre fazia quando algo importante, algo doloroso, surgia. A verdade era que eu ainda estava tentando absorver tudo o que meu pai havia me deixado. A empresa, o portfólio imobiliário, as conexões que ele havia construído ao longo dos anos. Era avassalador, como um brilho amarelo no horizonte, fazendo-me persegui-lo, mas não me permitindo entender para onde estava me levando. No vazio, algo dentro de mim respondeu às suas palavras. Algum instinto aprimorado ao longo de anos de manipulações de Isabela. Ela me disse para ficar em silêncio, para não revelar todas as minhas cartas, para não cair em suas perguntas, mas sua sombra continuou a me assombrar. Semanas se transformaram em meses e, ao longo desses meses, percebi que minhas tentativas de evitá-la eram apenas um atraso, uma luta inútil contra algo que já residia dentro de mim. As dicas de Isabela tornaram-se menos sutis. Ela não tentava mais esconder suas verdadeiras intenções, e agora eu podia senti-las em cada palavra que dizia, em cada olhar. Tudo começou a ficar tão óbvio. Um dia, durante uma de suas ligações, quando ela perguntou novamente como eu estava, de repente mudou de assunto. "Aqui ele está olhando para faculdades", disse ela com tanto interesse que não poderia ser acidental. "Ah, é um prazer tão caro. As mensalidades hoje em dia, é claro, não são pequenas." "Você está se virando, Wanda? Tenho certeza de que Bertoldo deixou tudo o que você precisa para... coisas assim." Suas palavras foram como uma dica escorregadia que tentei ignorar. Mas já era tarde demais para ignorá-las. Ela estava falando sobre coisas que não podiam ficar sem ser ditas. Sobre algo que eu não tinha. Algo sobre o qual eu nem sabia como pensar. Faculdade. Mensalidade. Senti tudo ao meu redor se confundir e se tornar borrado. Isabela não estava apenas curiosa sobre a minha vida.
ela estava começando a invadi-la, questionando tudo o que eu considerava meu. Era como se ela estivesse tentando destruir o mundo frágil em que eu existia para construir o seu próprio sobre as ruínas. E havia algo especialmente pesado nisso. Não apenas porque suas palavras expunham seus interesses ocultos, mas porque revelavam minha própria vulnerabilidade. A cada uma de suas dicas, eu me tornava mais consciente de que precisava mudar alguma coisa para sobreviver neste mundo onde cada passo meu deixava rastros que ela podia usar tão facilmente. Eu não sabia o que fazer, como reagir. Reconhecer sua influência significaria admitir que ela tinha o direito de controlar meu destino. Mas permanecer completamente em silêncio significava perder os últimos vestígios de controle. Não importava o que eu fizesse, eu não podia mais permanecer a mesma. Mãe, terminei, disse eu, sentindo as palavras saírem da minha boca com dificuldade. A pausa que se seguiu pareceu eterna. Do outro lado da linha, houve silêncio, como se Isabela não soubesse como reagir à minha resposta fria, quase indiferente. Mas então, sua voz mudou. Tornou-se fria e dura como aço, e senti aquelas palavras me perfurarem, sem deixar chance de defesa. Depois de tudo o que fizemos por você, sua ingrata, disse ela com tanto desprezo que quase tive dificuldade para respirar. Como ousa virar as costas para sua família? Ri amargamente. Era uma risada cheia de amargura e decepção. Família? Você quer dizer a mãe que ficou tão animada por eu ter deixado aquela que transformou minha infância num inferno? Aquela cujas palavras e ações dilaceraram minha alma? Meus próprios sentimentos, há muito enterrados sob camadas de dor e isolamento, surgiram, rasgando o meu interior. Minha voz, embora baixa, estava cheia de tanta raiva que parecia rasgar o silêncio do quarto. A discussão rapidamente se intensificou, e Isabela descartou todos os pretextos. Todas aquelas palavras gentis e carinhosas que ela costumava me dizer desapareceram como fumaça. Em vez disso, ela começou a lançar acusações e insultos, como se essa fosse a única maneira de encontrar consolo em sua própria decepção. Finalmente, eu não conseguia mais ficar em silêncio. Tudo o que eu havia acumulado ao longo dos anos, aqueles minutos e horas intermináveis em que suas palavras frias me insultavam, agora explodia, como uma enchente rompendo uma represa. Você é igualzinho ao seu pai. Ela cuspiu as palavras com tanta fúria que senti cada nervo dentro de mim se contrair. Egoísta e sem coração. Graças a Deus por isso. Eu me defendi, tentando manter a compostura. Graças a Deus ele me amava. Essa era a verdade, ao contrário das palavras dela, que não tinham nada a ver com a realidade. Ela não conseguia entender o que eu havia perdido quando o perdi. Ela não conseguia compreender a marca destrutiva que o marido dela havia deixado, como ele o havia desgastado, como o sofrimento dele com as manipulações dela havia sido tão profundo que ele simplesmente não aguentava mais. A linha foi cortada. Fiquei ali, sacudindo o telefone, agarrando-o como se fosse a única coisa que me mantinha com os pés no chão. Eu mal conseguia respirar, sentindo cada célula do meu corpo tensa, com a avassaladora sensação de perda e vazio. As palavras que Isabela dissera não importavam. Não eram verdadeiras. Mas aquele momento, aquele silêncio após as palavras dela, era ensurdecedor. Parecia que o mundo inteiro havia ficado subitamente em silêncio, e eu estava sozinha comigo mesma, com o espaço vazio ao meu redor. Nunca na minha vida me senti tão impotente. Quando a oportunidade de uma viagem de negócios de um mês ao exterior surgiu, não hesitei. Era uma chance. Uma chance de partir, de ir embora, de clarear a mente, de não estar ali. Nessas paredes, nesta casa que antes fora cheia de esperanças, sonhos e ambições, agora havia apenas o eco do meu passado. Agarrei aquela chance como uma tábua de salvação, sem pensar no que me esperava. Eu simplesmente sabia que precisava ir embora. Quando me sentei no avião, banhada pela luz fria do aeroporto, e as paisagens familiares passaram pela janela, senti uma estranha sensação de libertação. Talvez não fosse apenas a distância física, mas também a distância emocional. Eu estava deixando tudo para trás. Isabela com suas manipulações,
a casa que se tornara uma prisão para mim e eu mesma, aquela que havia tentado por muito tempo agradar aqueles que não mereciam seus esforços. Bati a porta e a adrenalina literalmente correu pelas minhas veias, queimando cada nervo. Meu coração batia tão forte no peito que parecia que ia explodir. Alvis abriu a porta, o rosto confuso, os olhos arregalados, como alguém que tivesse acabado de acordar de um pesadelo. "Wanda, o que está acontecendo?" perguntou ele com a voz carregada de preocupação, mas também de confusão. Não respondi. Simplesmente o empurrei, brusca e decisivamente, para dentro de casa. Havia algo invisível, mas penetrante, queimando nos meus olhos. Eu precisava conhecer Isabela. Tudo o que eu havia descoberto exigia uma explicação imediata, e eu mal podia esperar. "Onde ela está?" perguntei. Minha voz soou monótona e tensa, como uma corda esticada. Alvis ficou parado, ainda sem entender o que estava acontecendo. Vi sua expressão começar a mudar, uma sombra de dúvida cintilante em seus olhos. "Wanda, o que está acontecendo?" repetiu ele com a voz agora tingida não apenas de preocupação, mas também de medo. Eu não ia perder tempo com conversa fiada. "Onde está Isabela?" repeti, ainda sem me mexer. Alvis, perplexo, hesitou, tentando explicar. Ele não sabia o que estava acontecendo. Milhares de pensamentos provavelmente passavam por sua mente, mas nenhum conseguia encontrar uma saída. Ele parecia um homem que de repente se viu no olho de uma tempestade, sem saber como escapar. Mas tudo o que vi em seus olhos foi medo. Ele estava escondendo algo, e eu iria descobrir o quê. "Wanda, isso é..." Ele começou, mas não terminou, com a voz trêmula. Aproximei-me dele e insisti. "A confissão de Isabela." Disse essas palavras baixinho, mas elas ecoaram pela casa. Alvis parecia um homem que acabara de ser derrubado. Ele ainda não entendia o que eu queria dizer, mas eu sabia. Tudo o que havia acontecido era muito pior do que eu poderia imaginar. Minhas palavras não lhe deram chance de desculpa, e enquanto eu continuava falando, vi a cor sumir de seu rosto. "Mas isso é impossível." Ele finalmente expirou, me encarando com uma expressão perplexa, e uma estranha inquietação surgiu em seus olhos. Ele hesitou, tentando organizar os pensamentos. "Não precisamos do dinheiro para a educação de Aquile. Já reservei fundos para isso." Ele disse isso como se estivesse se justificando. Como se nada daquele drama o preocupasse. Como se fosse apenas um observador, não um participante de tudo o que estava acontecendo. Olhei para ele. Ficamos em silêncio e, então, quando olhei para o seu rosto, percebi. Ele não sabia de nada. E então, como se as estrelas tivessem caído do céu, a compreensão nos atingiu. A revelação nos atingiu onde estávamos, como um trovão em um dia claro. Alvis, visivelmente atordoado, começou a retirar nervosamente relatórios financeiros e extratos de cartão de crédito. Suas mãos tremiam, e eu o vi tentando entender os papéis, que pareciam ser sua última tábua de salvação naquele momento. Começamos a examiná-los, e o quadro que se desdobrou diante de nós foi assustador. Mamãe havia contraído empréstimos secretamente. Bem diante dos meus olhos, uma cena implacável e infinitamente pesada se desenrolou. Isabela, com todas as habilidades de uma manipuladora, deslizava pela vida, sem saber que, por trás de suas ações, havia um rastro crescente de dívidas, responsabilidades cada vez maiores. "Eu não fazia ideia", sussurrou Alvis, com a voz cheia de choque ao perceber tudo. Ele, assim como eu, havia sido enganado. Nós dois, cada um à sua maneira, nos tornamos vítimas de suas manipulações astutas. Ao olhar para ele, senti uma estranha mistura de arrependimento e pena. Ele havia sido tão enganado quanto eu, durante o tempo que passamos sob o mesmo teto com aquela mulher. Eu não podia dizer que ele não merecia, mas sentia pena dele. Porque, como eu, ele acreditara em suas pretensões, em suas palavras, que eram grandes mentiras, tão vazias que só poderiam levar a este momento. E então, enquanto estávamos sentados ali na sala, cercados por papéis, dívidas e silêncio, era difícil acreditar que aquela era a mesma vida em que eu um dia acreditei.
A vida em que parecia que conseguiríamos lidar com qualquer dificuldade, contanto que estivéssemos juntos.